Olá, turma! Hoje vamos iniciar os nossos estudos a partir do assunto que diz respeito à interdisciplinaridade. Antes de adentrarmos aos nossos estudos, é importante estarmos fazendo uma breve conceituação do que é exatamente a interdisciplinaridade. Então, a interdisciplinaridade tem como conceito o que é em comum a duas ou mais disciplinas. Diz respeito ao processo de ligação entre as disciplinas. Nessa perspectiva, os conteúdos devem ser ministrados de forma articuladora com mais de uma disciplina, para que o conhecimento seja fornecido para os alunos e aprendido pelos mesmos de forma crítica e reflexiva. Assim, a interdisciplinaridade começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei 5.692/71. Desde então, sua presença no cenário educacional brasileiro tem se tornado mais presente e, recentemente, mais ainda com a nova Lei de Diretrizes e Bases número 9.394/96 e com os parâmetros curriculares nacionais. Além da sua grande influência na legislação e nas propostas curriculares, a interdisciplinaridade tornou-se cada vez mais presente no discurso e na prática de professores. Então, hoje se discute muito essa questão de tornar o ensino bem mais interdisciplinar, e os professores, aos poucos, estão colocando na prática o ensino de acordo com uma perspectiva interdisciplinar, para que um determinado conteúdo possa ser trabalhado, discutido, claro que respeitando as peculiaridades de determinada área de conhecimento, mas interligando um conteúdo a demais disciplinas, que que duas ou mais disciplinas possam trabalhar a partir de um tema gerador de forma interdisciplinar e os conhecimentos possam ser transmitidos aos alunos de maneira crítica e reflexiva. Interdisciplinaridade. Nesse contexto, a utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento é uma das propostas apresentada pelos parâmetros curriculares nacionais, que contribui para o aprendizado do aluno. Apesar disso, estudos têm revelado que a interdisciplinaridade ainda é pouco conhecida. Como nós vimos, além de existir essa tamanha influência da interdisciplinaridade nas leis, os PCNs também colocam que trabalhar de maneira interdisciplinar é de fundamental importância, sobretudo na era em que estamos vivendo, uma era onde a globalização realmente acontece. O ensino também tem que ser fornecido de maneira global, acompanhar esta evolução, e para que o ensino atual acompanhe a evolução, é preciso ser trabalhado de maneira interdisciplinar. E aí os PCN, mesmo colocando essa perspectiva também, muito ainda falta acontecer para que, de fato, a interdisciplinaridade aconteça na prática, como se coloca aqui. Estudos têm revelado que a interdisciplinaridade ainda é pouco conhecida. Muitos profissionais da área de educação, sobretudo professores, ainda resistem no sentido de conhecer a interdisciplinaridade, de saber como a mesma pode estar sendo colocada no dia a dia, ou seja, no cotidiano escolar, sobretudo na sala de aula, com relação à prática pedagógica, a fornecer, a transmitir o conhecimento de maneira interdisciplinar. Prova disso é que quando a gente está participando de cursos de formação de professores, onde se aglomera muitos professores, a gente observa que uns têm sim conhecimento
da interdisciplinaridade, de como colocá-la em prática, mas tem outros que não, que ainda resiste em estar colocando o ensino de forma disciplinar, quando na verdade tem que estar aderindo a esta perspectiva interdisciplinar para que o conteúdo seja transmitido de forma reflexiva, consciente, crítica e bem mais dinâmico. A interdisciplinaridade é possível, né? É possível a interação entre disciplinas aparentemente distintas. Esta interação é uma maneira complementar ou suplementar que possibilita a formulação de um saber crítico reflexivo. Saber que deve ser valorizado cada vez mais no processo de ensino-aprendizado. É através dessa perspectiva que ela surge como uma forma de superar a fragmentação entre as disciplinas, proporcionando um diálogo entre estas, relacionando-as entre si para a compreensão da realidade. A interdisciplinaridade busca relacionar disciplinas no momento de enfrentar temas de estudo. Por exemplo, uma das perspectivas interdisciplinar é que o ensino ele seja mais crítico e reflexivo. Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade ela está de acordo com a tendência pedagógica, crítica e social dos conteúdos, porque a partir de então o aluno vai poder ter uma visão bem mais crítica e reflexiva dos conteúdos que serão ministrados. E esses conteúdos devem ser de maneira interdisciplinar, porque podem, né, envolver mais de uma disciplina a partir de um tema gerador, para que de fato a perspectiva interdisciplinar aconteça e seja diminuída ou até mesmo, como é que nós podemos assim dizer, ou até mesmo extinguida, aliás, a fragmentação entre as disciplinas, proporcionando um ensino bem mais dialógico, bem mais reflexivo, bem mais crítico e que, de fato, o momento hoje requer isso, que o ensino seja interdisciplinar, que se abandone, de fato, a questão disciplinar na forma de se ensinar os conteúdos em sala de aula. Assim, segundo Libânio, um dos teóricos com relação à educação, que é a favor da pedagogia crítico-social dos conteúdos, diz o seguinte: o processo de ensino se caracteriza pela combinação de atividades do professor e dos alunos, ou seja, o professor dirige o estudo das matérias e assim os alunos atingem progressivamente o desenvolvimento de suas capacidades mentais. É importante ressaltar que o direcionamento do processo de ensino necessita do conhecimento dos princípios e diretrizes, métodos, procedimentos e outras formas organizativas. Então, para que de fato aconteça um ensino interdisciplinar, o professor precisa compartilhar as diretrizes, os métodos, os procedimentos com todos os sujeitos que fazem parte do processo ensino-aprendizagem. E aí, como se coloca assim, é importante ressaltar que o direcionamento do processo ensino-aprendizagem, no caso, necessita do conhecimento dos princípios, diretrizes, métodos, procedimentos e outras formas organizativas. Todos os sujeitos envolvidos nesse processo de ensino interdisciplinar precisam ter conhecimento de que métodos serão necessários para utilizar, para que de fato a interdisciplinaridade aconteça, assim também como as diretrizes que apoiam essa didática interdisciplinar, os procedimentos que devem serem conduzidos, colocados na prática e outras formas organizativas que também possibilitem o ensino bem mais interdisciplinar. E assim o professor dirige os estudos das matérias de uma perspectiva dialógica,
atingindo progressivamente o desenvolvimento de suas capacidades mentais, ou seja, das capacidades mentais dos alunos, porque o ensino nessa perspectiva interdisciplinar, ele vai ser dialógico, ele vai ser crítico e reflexivo. Se o ensino assim acontecer, claro que as capacidades mentais dos alunos serão bem mais reflexivas e estarão suas mentes bem mais abertas aos conhecimentos que estão sendo repassados através do ensino interdisciplinar. A interdisciplinaridade, ela implica na articulação de ações disciplinares que buscam um interesse em comum. Dessa forma, a interdisciplinaridade só será capaz se for uma maneira eficiente de se atingir metas educacionais previamente estabelecidas e compartilhadas pelos atores da unidade escolar. Todos os atores que fazem parte da unidade escolar, eles precisam ter conhecimento do que irá ser trabalhado de forma interdisciplinar, de forma que eles venham compartilhar esses saberes transmitidos pelos professores de forma crítica, colocando então esse conteúdo bem mais crítico e que realmente o processo de transformação social possa acontecer a partir de conteúdos onde o mediador do processo ensino-aprendizagem possa trabalhar de maneira clara e reflexiva conteúdos articulados através de ações disciplinares, mas que buscam um interesse comum de forma articulada. A interdisciplinaridade oferece uma nova postura diante do conhecimento, uma mudança de atitude em busca do contexto do conhecimento, em busca de ser como pessoa integral. A interdisciplinaridade visa garantir a construção de um conhecimento globalizante, rompendo com os limites das disciplinas, ou seja, rompendo com o ensino, aonde é ministrado de maneira específica, tipo, conteúdo de matemática só deve ser trabalhado na disciplina de matemática, conteúdo de língua portuguesa só deve ser trabalhado na disciplina de língua portuguesa, quando, na verdade, tem temas que podem ser trabalhados por mais de uma disciplina. Então, o ensino tem que ser globalizante, um ensino que realmente venha a extinguir a questão da fragmentação das disciplinas, que ele seja fornecido de maneira integral e que o aluno possa conhecer, possa receber esses saberes de maneira mais crítica e reflexiva. Trabalhar nessa perspectiva exige uma postura do professor que vai além do que está descrito nos PCNs, pois é necessário que ele assuma uma atitude endógena e que faça uso de metodologias didáticas adequadas para essa perspectiva. É através do ensino interdisciplinar, dentro do aspecto histórico crítico, que os professores possibilitarão aos seus alunos uma aprendizagem eficaz na compreensão da realidade em sua complexidade. Assim, temos então as referências que o trabalho foi embasado e, para tanto, digo a vocês que trabalhar com a interdisciplinaridade é trabalhar de uma maneira consciente, de uma maneira bem mais dinâmica e tornar o conhecimento do aluno bem mais eficiente, crítico e, sobretudo, um ensino onde os saberes históricos e sociais possam, de fato, tornar possível um trabalho mediador, uma educação que possa contribuir positivamente para a transformação social. Espero, então, ter contribuído para o processo de ensino-aprendizagem de vocês de forma positiva e até a próxima oportunidade. Um forte abraço a todos.